You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o Heitor Hiraki pediu mais um filme, né? Na verdade, foi ele que criou aí o Festival Nicolas Cage, né? Com mais um incrível filme, A Lenda do Tesouro Perdido. Esse filme ele é tão ruim, tão sem sentido, que é bom. Mas assim, você tem que relevar várias coisas, senão ele fica ruim. Ele não fica ruim que é bom, né? Então, que mané Harrison Ford e Indiana Jones? Que mané Richard Chamberlain e Alan Quartman? A gente tem o Indiana Cage, cara. Indiana Cage. E começa o filme lá com o moleque, no sótão, aí ele pega o livro, aí o vovô pega ele lá e resolve contar a historinha da família, né? Um tesouro, milhares de anos, achado pelos templários. Veja bem, é um tesouro que remete... Meu Deus do céu. Esse tipo de coisa que você tem que relevar e relevar muito. É um tesouro que vem desde a antiguidade clássica, sim, né? 2.500 anos antes de Cristo, e que depois foi achado pelos templários, que depois viraram maçons, e assim, um tesouro tão incrível e tudo mais. Pô, pra onde a gente vai levar? É claro que pros Estados Unidos, né? Por quê? Porque sim, porque os Estados Unidos são super duper, são os melhores em tudo. Então o tesouro tem que ficar lá, com os maçons americanos. Faz sentido? Absolutamente não. Claro que não faz sentido! Agora o garoto virou Nick Cage, o maior aventureiro / arqueólogo peruquinha do cinema. Não tem nenhum aventureiro peruquinha melhor do que o Nicolas Cage, né? Aí eles estão lá no Ártico procurando um barco e o Indiana Cage encontra. Ele é o cara, e quem pagou a expedição foi o Xambin. E é claro que ele é o bandido, né? Você tá na cara que ele é o bandido. Pintou até o cabelo de loiro. Só o Indiana Cage ainda não sabe disso, né? Aqueles cabelinhos, as madeixas pintadas de loiro, entrega ele na hora, sem falar que ele é o Xambin. Ou ele é vilão ou ele morre. Não tem uma... Isso quando ele não é vilão e morre, né? Aí ele entra no navio e não tinha um tesouro, só um monte de pólvora que tava no gelo há mais de 200 anos. Mais uma pista, né? Um enigma. E o Indiana Cage, o cara mais inteligente do mundo, descobre que o mapa tá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, o que, segundo o filme, é o documento histórico mais importante do mundo. Por quê? Porque é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são muito melhores, pai. Xiii, Marquinho. Aí, o Xambin, que tá na cara que é bandido, dá ideia. Vamos roubar a Declaração de Independência. E o Indiana Cage diz, não quero, eu sou patriota. A minha peruquinha não permite que eu faça essas coisas. Aí eles apontam uma arma pro Indiana Cage. E ele pega um sinalizador e joga no Xambin. Indiana Cage é brabo demais. Veja bem, o navio explode com essa pólvora que estava na neve há 200 anos, mais de 200 anos, né? De um navio que afundou, mas não afundou. E você tem ali uma pólvora de 200 anos, sequinha, que explode. É, rapaz, explode. Faz sentido? Claro que não! Então, né, e ele consegue se esconder lá, e ele, o nerd, e não acontece nada com ele, está tudo bem. Agora ele está no meio do Círculo Ártico, a pé, mas isso não é empecilho para o Indiana Cage, porque ele sabe de uma tribo de esquimós que vive só a 15 quilômetros de onde eles estão, num círculo ártico. E ele vai caminhando, cara. Nem mostra essa cena porque, meu Deus, né? Porque é o Indiana Cage, a gente sabe que ele vai chegar. Agora o Indiana Cage, né, tenta avisar pro FBI. Ó, vamos roubar a Declaração de Independência aí, meu irmão. Mas eles não dão bola. Então ele vai falar com a loira, a gatona, a doutora loira, e avisar que ela é responsável ali pelos arquivos lá tal, e avisar do roubo. E contar que o mapa pode estar no verso.
Agora o Indiana Cage declama a declaração de independência pro nerd e fala sobre responsabilidade. Uma responsabilidade patriótica que todo americano tem. Porque os americanos, eles são a bússola moral. Eles são o norte moral do planeta. Eles são super dupers! Aí ele fala, então eu vou roubar eu mesmo, porque eu vou tomar conta dela. A lógica do Indiana Cage é impecável, não é? Claro que não. Indiana Cage tem um plano infalível, porque além de expert em história americana, decifrar enigma, ele é um estrategista soberbo e, por coincidência, o nerd que é assistente dele é o cara mais safo em tecnologia do planeta e acessa facilmente sistemas de segurança. Por quê? Porque ele é bom demais, rapaz. Ele é bom demais, menino. E eu também esqueci de dizer que o Indiana Nick também é um falsificador sensacional. Ele falsifica o crachá do cara tirando uma foto de longe e ninguém percebe nada. Agora, um nerd ativa o sensor de calor lá com o equipamento high-tech dele, fazendo com que a declaração de independência seja colocada na sala de preservação, porque se esquentou pode zoar, né? O plano vai correndo sensacionalmente bem, assim como o Indiana Cage planejou. Ele entra com seu crachá falsificado facilmente, vai pro baile de gala porque ele é tipo Cage, Nick Cage, né? E o Xambin também tá se armando para roubar a declaração no mesmo dia e horário que ele. Que coincidência, né? Peraí, eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas a declaração ela estava aonde seria o baile de gala. Como que o Xambin sabia que não estava mais lá? Se foram as artimanhas de Indiana Cage que tiraram ela de lá para a sala de preservação. Para de pensar, rapaz. Você fica pensando, aí lasca tudo, né? Aí você não consegue aproveitar esse incrível filme, né? E tinha que ser no mesmo dia e horário, né? Também tem essa. Não podia ser antes nem depois. Tinha que ser no mesmo dia e horário. Por quê? Porque o roteiro, senão o roteiro não ia funcionar. Então o Xambin vai na força bruta e entra facilmente num lugar que teoricamente é super protegido. Ele usa explosivo, mete taser em guarda e olha, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém tá nem aí. Indiana Nick, ou melhor, Indiana Cage, chega no lugar e rouba a declaração, justamente quando o Xambin chega. Mas o Indiana Cage consegue escapar. Mas a loira gatona, né, a doutora loira, tá na cola do Indiana Cage. Ela não consegue esquecer aquela peruquinha sensual dele. E agora descobre que roubaram a declaração, mas a loira pega ele. E aí ela é sequestrada pelo Xambin. Mas aquela não era a declaração dele, a certa. Ele pegou outra, que ele trocou lá, então deu um negócio lá, mas ele entrou na sala de souvenir e comprou uma que era uma réplica, né? Mas o Indiana Cage, como um verdadeiro herói, tá na perseguição do Xambin e a loira, porque vai salvar a loira, né? Indiana Cage, astro de ação, salva a loira. E a peruquinha dele continua ali intacta. Impressionante! Indiana Cage é só charme, né? Mas a doutora loira não acredita que tem um mapa na declaração. Agora a Indiana Cage se vê obrigada a falar com o papai. Com pai! E doutora loira, ela diz que vai ficar com ele só para garantir que a declaração tá segura. Tudo isso faz muito sentido, né? Quando você pensa, isso é o raciocínio lógico de qualquer pessoa, não é? Né? Sim. Agora o Xambin descobre que a declaração era falsa e o Indiana Cage vai lá na casa do papai. Agora a doutora loira vai passar limão na declaração de independência, mas isso sozinho não resolve. Precisa dar uma baforada. Então ela dá um... com o Nicolas Cage, né? Com o Indiana Cage, dá aquela baforada. E aí aparece os números ali. Agora a doutora loira, o nerd... Então agora a doutora loira, o nerd e o Indiana Cage, eles vão atrás do local onde tem umas cartas doadas que o pai dele pegou e doou, né? Mas ele manda um molequinho lá anotar a mensagem escondida nas cartas, né? Isso no caso o nerd. Mas o Xambin tá lá e se liga no que o moleque tá fazendo. E leva ele diretamente até o nerd, mas o nerd vaza antes.
Porque ele se ligou na última mensagem sem precisar do moleque. Agora, Indiana Cage fala sobre o tesouro de forma apaixonada. E, obviamente, a doutora loira fica molhadinha só de ouvir ele. Mas quem vai resistir ao charme do Indiana Cage, né? Aquela peruquinha sensual dele? Ninguém, mano. Mano, eu acho mais fácil acreditar nas pedras de Ankara, em um cara arrancando o coração do outro em adoração a Kali. Mas esse roteiro aí é difícil, viu, mano? É difícil, viu? A suspensão de descrença tem que chegar num nível de retardamento mental. Agora, o Xambin descobre tudo, sem querer. Porque ele tá sempre no lugar certo, atrasado, só um pouquinho bastante pra dar tempo do Indiana Cage conseguir fugir, né? Agora Indiana Cage tá no topo desse prédio histórico e subiu sem a menor dificuldade. Subiu lá, entrou, subiu, é tudo fácil demais, né? E acha um óculos lá. Agora o Indiana Cage usa o óculos, primeiro óculos 3D da história, olhando a Declaração de Independência. Tinha uma mensagem, mas o Xambin tá na cola, né? Agora é correria e perseguição. Indiana Cage corre esquisito pra caralho, cara, hein, mano? Os bandidos atrás armado, dando tiro, tudo em lugar público, um monte de pessoa correndo e nada de chamar a atenção da polícia, um bom samaritano, o que quer que seja. O importante é Indiana Cage correndo e fazendo suas peripécias, mas no final das contas a declaração cai nas mãos do Xambin. Agora o Indiana Cage foi preso e o Xambin quer os óculos, mas ele sabe que o Indiana Cage tá com o FBI. Aí acontece um monte de coisa que não faz o menor sentido. Indiana Cage vai com os bandidos e engana o FBI. E nada faz sentido nisso. Agora Indiana Cage tá trocando ideia com a doutora loira e ela explicando que fez um acordo com o Xambin. Agora o Xambin sequestrou quem? O pai do Indiana Cage pra forçar ele a ajudar. Agora estão todos reunidos, né? Xambin, doutora loira, nerd, papai, Indiana Cage e os capangas. Agora eles estão dando um rolê atrás do tesouro, né? Aí o Indiana Cage dá uma beijoca na doutora loira. Porque sim, faz sentido? Claro que não! Agora eles estão descendo umas escadas de madeira que foram construídas há mais de 200 anos. E óbvio que vão começar a ruir. Mas por incrível que pareça, o elevador de carga feito de madeira e corda tá ok. Então todos eles sobem lá e descem sem o menor problema, cara. Lembrando que, pela tecnologia da época, são todos feitas... tem um monte de roldana e essas roldanas estão presas em madeira. E, além disso, as cordas eram feitas de fibras naturais. Então, obviamente que elas iam aguentar 200 anos sem ninguém relar a mão nelas, né? Com 500 mil possibilidades, né? Ainda mais que fiquei em Nova York... Né? Então, um lugar que neva, faz calor, tal. Mas não. 200 anos disso não. Pô, se não, né? Aí fica difícil. Como é que eles iam chegar lá embaixo? Aí o cara ia ter que saber escrever, aí fica difícil. Papai e o Indiana Cage enganam o Xambin. Eles estão mais próximos do tesouro, mas chegam lá, não tem tesouro. E lá vamos nós pra mais Indiana Cage mostrar o seu intelecto superior. E ele acha o tesouro. E não faz o menor sentido. Tem que ser muito americano pra acreditar numa história imbecil dessas. Indiana Cage faz acordo com o FBI, entrega o Xambin, que dessa vez não morre. Por quê? Porque ele era o bandido, mas às vezes ele é o bandido e morre, né? Então tá. Todos ficam muito felizes, e fim dessa bomba. Ó, quando terminar o Festival Nicolas Cage, eu vou querer ficar alguns anos sem assistir nenhum filme do Nicolas Cage. Porque, meu Deus, ainda faltam 2 filmes. Mas é isso aí. Quer que eu faça review? Manda aí. Eu tô com preguiça até de explicar. Falou.